1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, que diz assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Vou ler novamente, tá bom? Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior que o infiel. Irmãos, o apóstolo Paulo lhe deixa um princípio a Timóteo. Timóteo era um filho na fé do apóstolo Paulo e um jovem pastor. E sempre que Paulo tinha oportunidade, nas cartas que ele escrevia a Timóteo, ele sempre relatava os princípios e os valores que o povo de Deus precisava ser conduzido. E uma dessas orientações, ele deixa um princípio para a igreja, o qual Timóteo ele estava pastoreando. E ele fala sobre a importância de cuidar da família. O interessante é que Paulo chega a dizer que aquele que não cuida dos seus, principalmente do da sua casa, da sua família, é pior que o infiel. Tem uma outra tradução que diz que é pior que o incrédulo, ou seja, infiel e incrédulo é a mesma pessoa. Quem seria, no caso, o infiel e incrédulo? É aquele que não tem fé, é aquele que não acredita, e é um direito da pessoa, obviamente, ela acreditar em Deus ou não, amém? Isso aqui não é uma crítica. Mas o interessante é que o apóstolo Paulo ele dá justamente o exemplo de uma pessoa que é ateu, que não professa nenhum tipo de fé, mas que por instinto cuida da sua família. Ou seja, o que Paulo está falando? Que a pessoa que entende, que tem um mínimo de conhecimento da palavra, um mínimo de conhecimento, que acredita em Deus, quando ela não cuida da sua família, ela está sendo pior do que a pessoa que não crê, porque até a pessoa que não tem fé, que é incrédulo, que decidiu ser ateu, por instinto cuida da sua casa. Ou seja, Paulo está falando de uma pessoa, irmãos, que é desumana. A pessoa que não se preocupa com a sua família, ela está sendo desumana, porque esse é um princípio de sobrevivência e de querer bem do outro. Até um ateu, irmãos, que não crê em Deus, na existência de Deus, por instinto ele quer o melhor para a família dele. Imagine nós, irmãos, que cremos em Deus. Imagine as pessoas que creem em Deus, independente da religião. Se a pessoa é católica, se ela é evangélica, se ela é espírita, independente de religião. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando, irmãos, de ser humano. Nós estamos falando, irmãos, da gente olhar para a nossa casa com mais atenção. Eu comentava mais cedo que a família, irmãos, talvez seja um dos lugares onde nós mais vamos ser desafiados. A família talvez vai ser um dos lugares onde a gente mais vai ser machucado, vai ser ferido, não é verdade? Mas a família também vai ser um dos lugares onde nós vamos ter muitas vitórias, muitas alegrias, onde nós vamos ter muitas experiências boas que vão marcar a nossa vida. A nossa família, irmãos, é o lugar onde Deus ele nos aperfeiçoa. É o lugar onde nós nos machucamos, mas é o lugar onde nós nos curamos. As pessoas da nossa família muitas vezes acabam nos machucando, mas essas mesmas pessoas nos curam também. Se você observar as pessoas que estão machucadas, magoadas com alguém da sua casa, certamente elas estão machucadas, feridas por alguma coisa, obviamente, que aconteceu, mas muitas vezes o que impede daquela pessoa liberar perdão para outra, muitas vezes é o orgulho, é não querer dar o braço a torcer. Porque se a gente for parar para pensar, aquela pessoa, por mais que ela errou com a outra, aquilo que ela significa é muito maior, é muito mais forte do que o erro que ela cometeu. Mas muitas vezes nós não liberamos perdão, né? Por conta do nosso orgulho, por conta da gente não querer dar o braço a torcer, como eu comentei. Então a família, irmãos, é uma experiência extraordinária que o Senhor Deus permite que cada um de nós venhamos viver. E aqui nós aprendemos a importância de cuidar da família. Agora, como cuidar? Né? Quando Paulo fala de cuidado, ele não fala somente do dever, né, dos cuidados necessários. Ele está falando também de um cuidado espiritual. Ele está falando também da importância, irmãos, de nós orarmos pela nossa família, da gente cuidar da nossa casa em oração. E todas as vezes que você ora, lá na sua casa, onde você estiver, quando você lembra da sua família, e você coloca a sua casa diante de Deus, até aquela pessoa que te aborrece, mas você entende a importância de orar, porque essas pessoas fazem parte, né, da sua família, fazem parte dos seus. Quando você faz isso, você de certa forma está cuidando da sua família. Você de certa forma está se posicionando diante de Deus em favor da vida daquela pessoa.
Como eu citei aqui o artigo 226, a Constituição Federal de 1988, diz que a família, irmãos, é a base da sociedade, e é dever do Estado proteger. A gente vive um tempo, irmãos, que o Estado não está protegendo nada, muito menos a família. O Estado não consegue proteger a família, não consegue dar segurança, não consegue dar saúde, não consegue prover empregos. E eu não estou falando de um governo, não, eu já estou falando já há muito tempo, você sabe disso. Quando eu me refiro ao Estado, estou falando do governo, no sentido geral. Ele não consegue mais proteger. E aí o que acontece? Infelizmente, a gente vem para a parte da comunicação, seja televisiva, rádio, internet. Nós vivemos um tempo também que o meio de comunicação também não se esforça para proteger a família. São novelas, irmãos, que acabam corrompendo os princípios, os valores do lar, acabam corrompendo, irmãos, tudo aquilo que você um dia aprendeu com seus pais, com seus avós. Nós estamos vivendo um tempo que o Estado, eu digo o governo, independente de quem está no poder, eu não estou falando aqui de político, eu estou falando do governo já de muito tempo, não consegue proteger, que é lei, não consegue proteger a família. A mídia, muito menos, está jogando mais contra do que a favor. E o que acontece? Se nós não guardarmos aquilo que a palavra de Deus fala, a gente acaba sendo influenciado por uma sociedade que está se corrompendo. Se a gente não der atenção que Deus está falando através do Espírito Santo e através da sua palavra, a gente acaba sendo influenciado por tudo que está à nossa volta. É por isso, irmãos, que infelizmente a nossa sociedade está do jeito que está. O aumento de violência, o aumento de assaltos, o aumento de violência doméstica. Por quê? Porque a base, a estrutura familiar, ela não está conseguindo ser protegida por quem deveria proteger, que no caso é o Estado. Aí agora entra a igreja, independente de religião, entra o povo de Deus, irmãos, que conhece a palavra, que busca a Deus, que entende a importância de guardar, preservar a família, porque afinal a família é a base da sociedade, nós sabemos isso biblicamente, e a lei também fala. Aí chegamos à igreja, e a igreja também está sendo atingida. Quantas pessoas, irmãos, desanimaram de vir à igreja? Quantas pessoas não conseguem mais, irmãos, assistir um culto? Ficam agoniadas por conta da hora. Passou, mas amanhã é segunda-feira, eu sei. Não, mas amanhã eu tenho isso para fazer. Pois é justamente esse momento que nós estamos vivendo nesses últimos dias, essa pressa, essa correria, que está nos distanciando de Deus e, consequentemente, também nos distanciando daquilo que é importante, que é a nossa casa. Irmão, se o Estado não consegue proteger a família, se as mídias, seja televisão, rádio, internet, também não faz nada a favor da família, e a gente não dá ouvido à palavra de Deus, o que vai ser, irmãos, da nossa sociedade daqui a alguns anos? Do que vai ser do nosso país daqui a alguns anos, se as famílias não lutarem por elas mesmas, se as famílias não buscarem a Deus, se as famílias não protegerem os princípios, os valores do reino de Deus? Irmãos, nós vamos entrar num colapso. Nós vamos entrar, irmãos, o mundo vai implodir. Ele não vai explodir, ele vai implodir. É uma coisa que vai acontecer de dentro para fora. E a gente tem visto isso acontecer. E o inimigo muito sujo, ele se aproveita dos eventos, das catástrofes, desses eventos que a gente vê acontecendo. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, aconteceu nessas enchentes, as pessoas perderam seus familiares, seus bens, perderam seus animais, não é verdade? Perderam seu patrimônio. Quantas vidas morreram, quantas pessoas morreram? Agora eu te faço uma pergunta. Você acha que essas pessoas que perderam tudo, elas estão pensando em ir à igreja? Muitas delas não estão pensando, até mesmo porque não tem nem como ir. Eu digo para você, será que todas elas estão orando? Eu digo para você que tem muitas pessoas orando, mas tem muitas pessoas que não estão tendo nem cabeça para isso. Eu estou julgando? Não. O que eu quero dizer é que essas pessoas, nesse momento de catástrofe, desses desastres ambientais, elas estão preocupadas em como recomeçar. Elas estão preocupadas, o que fazer para recomeçar a vida. E é justamente nesse momento que o inimigo se aproveita. Ele se aproveita desses eventos ruins que acontecem para esfriar a fé das pessoas. Lembra da pandemia? As pessoas tiveram que ficar em casa. Só saíam de casa realmente quem precisava muito ter que sair. Até quem precisava muito foi impedido de sair. E quantas pessoas, irmãos, nesse período pandêmico, esfriaram na fé? Deixaram de buscar a Deus, deixaram de vir à igreja. Quem está entendendo? Eu não estou falando que as pessoas estão erradas, não. O que eu quero dizer, irmãos, é que o inimigo conseguiu destruir, irmãos, o cuidado do Estado com a família. O inimigo conseguiu destruir
o olhar mais cuidadoso da mídia. Eu acredito, irmãos, que um tempo atrás, né, a televisão tinha mais responsabilidade. Hoje a gente vive um tempo, você não sabe se aquilo que você ouve é uma opinião pessoal ou se aquilo é uma notícia. Você não sabe o que é. Será que isso aí é notícia ou será que isso é opinião pessoal, né, da redação, do jornalista? Você não sabe. Você tem que ver outras emissoras para ficar, peraí, deixa eu ver aqui quem está falando a mesma coisa. A gente não sabe. Ou seja, a gente vive um tempo, irmãos, que o Estado está ineficiente, a mídia não tem cuidado com a família e Satanás está tentando destruir o quê? A igreja, o povo de Deus. Para que isso? Para destruir a base da sociedade, que é a família. Se eu tenho um Estado que não protege a família, se eu tenho uma mídia que não tem compromisso, e se eu tenho um povo relaxado, desleixado, sem compromisso com Deus, que não busca Deus, que não busca andar na palavra de Deus, pronto, a família acabou. Não tem família. Não tem família, também não tem sociedade. Quem entende isso? Então, irmãos, cuidar da família é muito mais que uma questão afetiva. Cuidar da família é cumprir um propósito de Deus. É cumprir o propósito de Deus nessa terra. Quando eu digo que é muito mais que afeto, é porque a nossa família é o lugar onde nós amamos muito, mas é o lugar que a gente também se decepciona muito. Ou seja, a família é um ambiente, irmãos, intenso das nossas emoções. Tem hora que você ama demais, tem hora que você odia demais. Né? Tem hora que você quer matar o outro, que ódio que eu estou. Pois é. Então, a gente não pode se mover pelo afeto. Se a gente for ser movido pela emoção, nós estamos perdidos. Então, cuidar da família é muito mais que uma questão afetiva. É muito mais que querer ver o bem do outro, por ele ser meu familiar. É um propósito de Deus, é um propósito para as próximas gerações, é um propósito de Deus na terra. Você imagina, irmão, se uma cidade, todas as famílias daquela cidade servissem a Deus, mas servisse a Deus realmente de verdade. Você acha que aquela cidade realmente teria criminalidade? Você acha que naquela cidade teria desemprego? Eu acredito que não. Eu acredito que não. Ou seja, o remédio para a nossa sociedade não está firmado no lado B, no lado A. Irmãos, a transformação do nosso país está firmada em famílias restauradas, em famílias que servem a Deus, em famílias que respeitam outras famílias, independente da cor da pele, da condição social, até mesmo da religião, inclusive da escolha que ela fez. Ela quis trocar de sexo, é um problema dela. Ou seja, a falta de respeito, a falta de amor, que começa dentro de casa, é a razão da nossa sociedade estar do jeito que está. E Deus, preocupado com isso, Ele sempre vai trazer uma palavra para que a gente possa olhar para a nossa casa com um olhar de cuidado, com um olhar de amor, né, com um olhar de proteção. E cabe a gente, irmãos, ouvir aquilo que Deus tem falado nesses últimos dias e colocar em prática. Lembra de Noé? A Bíblia diz que Deus fez uma espécie de um reset. Deus permitiu um dilúvio para que a terra toda fosse destruída, mas Ele viu que não era diferente, que não era justo. Pediu para que construísse um barco, né, um navio bem grande, colocasse ali um casal de cada animal, e entrou Noé e a sua família. Entrou Noé, a esposa, os filhos, as noras. Tudo foi destruído, como nós sabemos, como a palavra do Senhor diz. E depois de mais ou menos 40 dias, as águas começaram a baixar, e a ordem de Deus para Noé foi o seguinte: Noé, sai da arca, sai do barco e reconstrói a terra. O que eu vejo, irmãos, que através da justiça de um homem, toda a casa foi guardada por Deus. Talvez muitos possam até relatar que estão cansados. Pastor, eu estou muito cansado. Eu estou muito cansada porque os problemas da minha família, parece que eu sou um para-raio, sempre me procura. Eu gostaria muito que minha família despertasse, mas a minha família não despertou. Eu tenho lutado sozinho pela minha casa, eu estou a ponto de desistir. Alguns até desistiram. Deixa eu falar um negócio com você. Deus não precisa contar com muitas pessoas para Ele fazer grandes coisas. Ele precisa contar com você. Ele precisa saber que você está disposto, que você está disposta a lutar pela sua casa. É claro que nessa caminhada tem hora que vai pesar, porque pesa, né? Tem hora que vai te gerar aquele cansaço. Você vai pensar em desistir. Mas se você permanecer firme em Deus, Ele vai renovar as suas forças. E você vai ver que vale a pena lutar pela sua casa e fazer a vontade de Deus. Foi isso que Noé aprendeu. Noé foi chamado por Deus,
ouviu a voz de Deus e através da vida dele, toda a casa dele foi salva. Então Deus não precisa contar com um exército para vencer as batalhas. Deus precisa contar com pessoas que estão dispostas a ouvir a sua voz e obedecê-lo. E essa pessoa é você, essa pessoa sou eu. A gente precisa acreditar no projeto de Deus. A gente precisa acreditar, irmãos, que a família, ela não é uma instituição quebrada, né? Não é uma instituição falida, como dizem por aí. A família é um projeto de Deus, a família é uma realidade dos céus. A família, irmãos, é o plano perfeito de Deus nessa terra. E Ele conta conosco para que através de nós possamos lutar, nós possamos orar, nós possamos de fato cuidar da nossa casa, como a palavra do Senhor nos ensina. Amém, queridos? Marca aqui rapidinho, abra lá em Tiago, em nome de Jesus, Tiago no capítulo 4, depois a gente vai voltar para esse texto aqui. Então, queridos, a gente precisa cuidar da nossa casa. Agora, como cuidar do nosso lar? E oração. A oração faz parte do cuidado de Deus. Quando a gente profetiza sobre a nossa família, às vezes a família está passando por uma experiência tão ruim, mas você, além de orar, de interceder, você também profetiza, né? Você abre a sua boca, não, isso vai mudar. Em nome de Jesus, a minha casa é uma bênção. Entre outras orientações que Deus ele dá através da palavra dele. Amém? Vamos lá? Tiago no capítulo 4. Abre lá, por favor. Carta do apóstolo Tiago no capítulo 4. Quem achou, diga amém. Amém? Tiago capítulo 4, no versículo 17, que diz assim: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Tem uma outra tradução que diz: aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Ou seja, se você pode fazer o bem pela sua casa, por que não fazer? Faça. Ah, pastor, mas fulano da minha casa, eu amo demais fulano, mas fulano não merece meu amor não. Fulano é uma benção. Tem hora que a vontade de pegar fulano com a ripa, com aquela vara de goiaba, e só dar nas pernas, que é fazer o que Deus mandou ser feito. Isso se chama pecado da omissão. Se você pode fazer o bem e não faz, você está sendo omisso. Você teve a oportunidade de fazer e você não está fazendo. Ah, pastor, mas fulano não merece o meu amor. Como eu acabei de falar aqui. Vai ter gente, irmãos, que vai merecer o teu amor. E vai ter gente que vai precisar dele. Tem pessoas da sua família que merecem. E tem pessoas da tua família que precisam. Você não pode dar o seu amor somente para quem merece. Você precisa dar para quem precisa também. Tem gente que precisa de socorro. Tem gente que está cega espiritualmente. Às vezes está presa a um vício. Está presa a um pecado. Está presa a um comportamento. A sociedade, irmãos, já largou de mão. O que eu acabei de falar aqui? O dever do Estado proteger a família. Gente, isso é uma piada. O Estado faz o quê, irmãos? O que o Estado, o governo está fazendo lá pelo Estado do Rio Grande do Sul? Irmãos, a gente só tem Deus, você só pode contar com Deus, querido. Você tem que, eu vou contar com o prefeito, com a prefeita. Você tem que contar com Jesus. Você tem que contar com Deus, não contar com o seu Zé da padaria, que eu acho que ele vai dar um emprego para o meu filho. Você tem que contar com Deus, é Ele que vai abrir a porta. Porque às vezes o seu Zé da padaria tem uma boa intenção, mas ele é ser humano, ele é falho, ele pode decepcionar você. A gente coloca muita expectativa nos outros, a gente precisa colocar mais a nossa expectativa em Deus. A gente precisa confiar em Deus. E aí está o nosso erro. A gente confia mais nos outros do que em Deus. A gente precisa, irmãos, depositar nossa confiança no Senhor e ouvir aquilo que Ele está falando acerca do que nós precisamos fazer, do que nós devemos fazer. Então, aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Você pode fazer o bem? Faça. Por que não fazer? Faça. Você nasceu para fazer o bem, faça o bem. E você vai ser recompensado, recompensada por isso. Amém? Em Lucas, no capítulo 10, volta aí um pouco. Evangelho de Lucas, no capítulo 10. A gente tem uma parábola aqui, é uma história, né, que Jesus ele conta, que traz alguns ensinamentos para a gente. Vamos lá? Lucas, no capítulo 10.
Todos acharam? Lucas capítulo 10, a partir do versículo 30, diz assim: E respondendo Jesus, disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram, espancando, se retiraram, e deixando meio morto. E descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, que vendo, passou de largo, ou seja, passou de longe. De igual modo, também um levita, chegando naquele lugar, e vendo, passou de largo. E um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhes as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho. Para aqui rapidinho. Irmãos, passou o sacerdote, viu o camarada caído, olhou, prosseguiu. Passou o levita, a mesma coisa. O samaritano estava em viagem. Ou seja, aquelas três pessoas, o sacerdote, o levita, o samaritano, todos os três estavam ocupados. Todos os três tinham compromisso. E todos os três passaram pelo mesmo lugar onde tinha um homem que havia sido roubado e, além disso, havia sido espancado. Estava caído no chão, todo machucado, sem roupa, sem nada, precisando de ajuda. Todos os três, irmãos, passaram por aquele homem, todos os três estavam ocupados. Mas é interessante que quem parou foi o samaritano. Irmão, servir a Deus, obedecer a Deus, é estar disposto a ser incomodado por Deus. Sabe por quê? A gente vive um tempo que todo mundo tem alguma coisa para fazer. Todo mundo tem o seu problema, tem o que fazer e todo mundo tem o que falar. Agora, dificilmente você vai encontrar alguém que está disposto a ouvir. Dificilmente você vai encontrar pessoas que estão dispostas a deixar de falar dos problemas que tem para ouvir o problema do outro. E dificilmente você vai encontrar alguém que está a fim de parar o que está fazendo para poder socorrer quem está precisando. A gente vive um tempo, irmãos, que todo mundo está ocupado. Todo mundo tem o que fazer e todo mundo tem o que falar. É ou não é? Os três tinham o que fazer. Os três tinham um objetivo. Os três tinham que chegar num lugar, mas só um parou. Agora, por que um parou? Porque aquele um que parou, o samaritano, ele entendeu que ele podia fazer o bem. O que ele faz? Ele pegou aquele homem, levou até uma espécie de hospedaria, uma pousada, cuidou daquele homem e pediu para que as pessoas responsáveis pela hospedaria cuidassem daquele homem, deixou um dinheiro lá e falou: olha, se precisar de mais recursos, vocês usam o que for necessário, quando eu voltar de viagem eu passo aqui, eu acerto. O samaritano, conhecido como bom samaritano, foi aquele, irmãos, que não tinha um título de sacerdote, não tinha um título de levita. Foi aquele, irmãos, que ninguém conhecia diante da sociedade, mas foi o que foi humano. Foi aquele que estendeu a mão. É por isso que às vezes a pessoa vem, às vezes falar, às vezes quer criticar uma religião, fala assim: irmão, não critica a religião nenhuma não. Porque quem salva não é a religião, quem salva é Jesus, quem salva é Deus. Às vezes, eu não estou aqui defendendo a religião não, tá? Não estou querendo ser defensor não. É só para a gente pensar. Às vezes, o que o macumbeiro faz, o evangélico não faz. Assim como também o evangélico pode fazer tal coisas boas que o macumbeiro não faz. O que eu quero dizer, irmãos, é que Deus, ele não tem contrato fechado com a igreja evangélica. Você não vai ver na Bíblia dizendo que Deus é católico, que Deus é ateu, que Deus é evangélico, que Deus é espírita, kardecista, mas você vai encontrar na Bíblia, a Bíblia falando que Deus é santo. É isso que ele é. Ah, pastor, eu sou evangélico. Não, você não é evangélico, você é filho de Deus. Quem te chama de evangélico é a mídia. Quem te chama de evangélico é a revista Veja. Você é filho de Deus. Você é filha. É justamente essas bobagens de dizer que a minha igreja é melhor, que a minha... É justamente essas bobagens que as pessoas ficam brigando, ficam perdendo tempo, que elas deixam de ser humanas e se compadecer da dor do outro. Quem era o samaritano? O povo samaritano era aquele povo que, segundo aos olhos do povo de Israel, era um povo amaldiçoado. Era um povo que eles não deveriam ter nenhum tipo de aliança. E o interessante é que os samaritanos eram familiares distantes do povo de Israel. Ou seja, o sacerdote era a figura mais respeitada na religião judaica naquele tempo. O levita também. Justamente os dois religiosos mais
bem, requisitados na sociedade, foram aqueles que viram o homem caído e passaram direto. E aquele que era considerado imundo, aquele que era considerado amaldiçoado, foi quem parou, pegou o camarada, todo ensanguentado, colocou ali no seu cavalo e levou até um hotel, uma pousada, para que cuidassem dele. Irmãos, cuidar da família, como eu falei, não se trata de uma questão afetiva, é um propósito de Deus. E o propósito de Deus sempre vai nos aproximar mais dele e sempre também vai nos aproximar da nossa humanidade. E eu não estou falando de humanismo, eu estou falando de uma humanidade saudável, porque foi isso que Jesus nos ensina, a ser humano, a perceber a dor do outro e se compadecer da dor do outro. Quem está entendendo? Ou seja, o levita e o sacerdote, eles foram omissos, porque eles estavam ocupados demais. Esse é o nosso problema, a gente sempre está ocupado para perceber que alguém da nossa casa não está bem, porque a gente sempre tem alguma coisa para fazer, a gente sempre tem alguma coisa para falar, e é de tantas coisas que temos para falar, que nós não ouvimos ninguém, é de tantas coisas que nós temos que fazer, que a gente não para se inclinar para alguém. Esses dias eu falava daquele homem que estava próximo do poço, o pessoal até riu que eu brinquei, que a cultura daquela época dizia que um anjo descia, balançava as águas, e quem pulasse primeiro era curado. E eu estava comentando, que eu imagino as crianças na época, de longe, pegavam uma brita e jogavam assim na água, a água balançava, o pessoal, o anjo. E aí Jesus viu o homem e falou assim: rapaz, você está aí quanto tempo já? Olha, eu estou aqui há muito tempo, mais de 30 anos. Há 30 anos aqui, há 35 anos, esperando que alguém me coloque nas águas. Um anjo balança as águas, o primeiro que pula é curado, e eu estou aqui já esse tempão, e ninguém me coloca nas águas. Enfim, Jesus curou aquele homem. Mas o que eu estava comentando é que aquele homem estava ali, e pelo menos para ele precisava ser colocado naquele tanque. O tanque, o significado é a casa de misericórdia. Ele precisava disso, era isso que ele queria. Mas no fundo, você sabe o que ele precisava? Ele precisava era ser notado por alguém. Ele precisava era ser percebido por alguém. Mas as pessoas estavam tão concentradas olhando para o tanque, porque a qualquer momento, segundo a tradição, o anjo poderia balançar as águas, e eles tinham que pular imediatamente para serem curados. Eles estavam tão focados no eu deles, que eles não percebiam os demais doentes que estavam ali. O que eu quero dizer com isso? Queridos, não é só a gente que sofre. O nosso próximo, e pode ser um próximo bem próximo, também sofre. Você sabe qual é o remédio para a nossa dor? Se compadecer da dor do outro. Quando a gente olha para a dor do outro, a gente é curado na nossa. Qual o problema dessa sociedade, irmãos? É o egoísmo. As pessoas são egoístas demais. Mas por que isso? Porque elas estão distantes de Deus, e a gente precisa tomar cuidado, irmãos, com essa doença chamada egoísmo, que nos distancia um dos outros e nos distancia do Senhor. Irmãos, o sacerdote passou, não parou, o levita passou, não parou, mas o samaritano, não, para aí, eu vou parar, eu estou com pressa e tudo, eu vou chegar atrasado, mas não pode deixar esse cara aqui, eu vou ter que fazer alguma coisa por ele. A gente sempre vai ter, irmãos, o que fazer. A gente sempre vai ter o que falar. Mas servir a Deus é estar pronto para ser incomodado por Ele. É estar pronto para o telefone tocar de madrugada, alguém te pedir um socorro da sua casa e você... É isso. E às vezes a gente não quer. E o pastor, irmão, misericórdia, né? É o que mais ele passa, é isso. E chega a hora que ele não quer, porque ele é um ser humano. Porque quando ele chega em casa, a mulher dele não quer o pastor, a mulher quer o marido dela. Quando o pastor chega em casa, o filho não quer o pastor da igreja, quer o pai dele. Né? Não é assim? Mas ele continua sendo pastor. E ele tem que cuidar sim da sua casa. Mas ele não pode também deixar de atender a demanda do reino de Deus. Trazendo isso para a gente, para a nossa casa, a mesma coisa. Não é uma questão de se matar pelo outro. Pastor, não vale a pena se matar pelo outro. Realmente, se matar não vale a pena não, mas se doar vale. Porque são duas coisas diferentes. Se matar é pesado demais. Se doar é evangelho. É diferente. Eu não estou falando para você se matar. Eu estou falando para você se doar um pouco mais. Cuidar da família, irmãos, não é uma questão afetiva. É um propósito.
Deus tem um propósito com isso, porque através de nós a nossa casa pode ser restaurada. E aqueles que vão vir depois de nós vão ter a nossa família como exemplo, ou bom ou ruim. Quando eu digo aqueles que vão vir depois, são os filhos, os netos, os bisnetos. Então a família é um propósito, e a gente precisa cuidar do nosso lar. Amém, queridos? Amém, gente? Em Gálatas, no capítulo 6, vamos lá? Gálatas, no capítulo 6. Gálatas, no capítulo 6. No versículo 9, Gálatas capítulo 6, versículo 9, que diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Não se canse de fazer o bem, continue fazendo. Pastor, mas fulano não merece, mas ele precisa. Ele pode não merecer, mas ele precisa, então continue, porque você vai ser recompensado por isso. Você vai ser recompensado porque cuidar da família não se trata de uma questão afetiva. Cuidar da família é um propósito. Você está fazendo para Deus. Apesar de fazer pelo outro, mas aquilo é para o Senhor. Amém? Colossenses, capítulo 3. Mais à frente um pouquinho. Carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3. Colossenses capítulo 3, quem achou, diga amém. Versículo 23. E tudo quanto fizerdes, fazer de todo o coração como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. Ou seja, quando você faz pelo outro, você está fazendo, na verdade, é para Deus. Não é propriamente para o outro. Ainda que o outro é beneficiado, mas você está fazendo para Deus. Porque Deus escolheu ser amado no outro. Deus escolheu ser amado no próximo. Então, quando eu faço pelo outro, estou fazendo para o Senhor. Por isso que eu tenho que fazer de todo o coração. Tem que ser de todo o coração. Vai ter uma recompensa para isso. Versículo 24. Sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor servis. Então, quando nós cuidamos da nossa casa, como temos aprendido aqui, oramos por ela, lutamos por ela, nós estamos fazendo para o Senhor. Não é questão somente afetiva. Quem não quer ver sua família bem? Todo mundo. Mas é muito mais que isso. É atender um chamado de Deus. E como eu falei, a família é um dos lugares onde a gente mais vai ser machucado, mas é um dos lugares onde a gente mais vai ter alegrias também. Onde a gente vai ter mais relatos que vão marcar a nossa vida, porque a nossa família é uma bênção, e para isso, irmãos, para a gente perseverar, cuidando da nossa casa, a gente, naquilo que faz parte do cuidado de Deus, além de andar na palavra de Deus, a gente orar pela nossa casa, lutar pelo bem-estar da nossa família, a gente vai ter que também aprender a perdoar a nossa família, a gente vai ter que aprender a perdoar quem feriu a gente. Perdoar, irmãos, muitas vezes é convidar Deus de volta para casa. O perdão, irmãos, ele transforma a atmosfera do ambiente. Ele muda. Então, muitas vezes vai ser necessário perdoar. Então, lutar não é somente, não, eu vou trabalhar, isso também. Mas é perdoar também. Perdoar, irmãos, é arrebentar a corrente do orgulho com a força do amor. Perdoar não é uma obrigação para você não é obrigado, mas é um direito que você tem de ser livre. Porque quando você perdoa, seu coração fica livre, fica leve. E quando o coração está angustiado, irmãos, tudo fica amarrado, tudo fica difícil demais, tudo fica pesado demais.
Então, a família, irmãos, é o lugar que Deus escolheu para nos aperfeiçoar. Eu sempre comentei que se a gente não consegue vencer as batalhas dentro de casa, certamente a gente não vai vencer nenhuma do lado de fora. As nossas maiores batalhas estão dentro de casa. É por isso que a gente precisa cuidar dela. É por isso que a gente precisa lutar por ela. Porque a nossa família, irmãos, é uma bênção. Amém? Então, aquele que não cuida dos seus, como diz o apóstolo Paulo, só para a gente não voltar lá, é pior que o infiel, negou a fé. Irmão, se até o infiel, o incrédulo, aquele que não professa fé nenhuma, por instinto, cuida da sua família, imagine nós, que temos a palavra, que temos os princípios, que conhecemos os valores. A tua casa é uma bênção. Cuide dela, lute por ela, se necessário for, morra pela causa. Não se trata de uma questão afetiva, é o propósito de Deus. É isso que a sua família é, o propósito de Deus nessa terra. E aonde entra a igreja nisso? A igreja nunca vai substituir a família. A igreja promove Cristo e promove o bem-estar da família. A igreja não é um local onde nós vamos arrebanhar pessoas e deixar todo mundo pensando igualzinho. Não, isso daí é lavagem cerebral. A igreja, irmãos, é o meio que Deus usa para resgatar a família que se perdeu lá no Éden. Porque Deus tem muito mais que uma igreja, Deus tem uma família. Deus tem uma família. Igreja é muito mais que igreja. Igreja é uma família. Então Deus não quer usar isso aqui para substituir o que você tem em casa. Aqui Deus quer te preparar para que você venha recuperar o que se perdeu dentro de casa. Então não troque a sua família pela igreja, mas não abra mão da igreja, porque é ela que vai te equipar através da palavra, através do poder e da pessoa do Espírito Santo, para que você lute pelo seu lar e vença, porque nós somos mais que vencedores. Amém? Então cuide da sua casa, continue acreditando nela. O Estado não acredita mais, as emissoras de TV também não acreditam, as ideologias, sofismas, todo tipo de ideia ou contracultura da palavra estão cada vez mais fortes. Mas, irmãos, quem cuida da nossa casa é o Senhor. O dono da nossa casa é o Senhor. E Ele conta conosco para que a gente venha lutar por ela, venha protegê-la em oração, para que nós possamos viver os melhores momentos da nossa vida ao lado das pessoas que de fato nós amamos, que é a nossa família. A tua família é de Deus, com todos os defeitos que tem. A tua família é do Senhor. Amém? Vamos orar?